Descubra as hipóteses de tratamento da LGPD que você não pode confundir e garanta a conformidade do seu negócio. Olá, meu nome é Luana Varasquim Perim, eu sou CEO e founder da Avinto, consultora LGPD, mestre em Direito Corporativo e Tecnologia pela Universidade de Tel Aviv, e a minha missão é ajudar você a descomplicar a adequação LGPD. Para começar, qual a importância de não haver confusão entre as bases legais ou hipóteses de tratamento? Pois bem, uma adequação ela só vai estar de fato completa e escorreita se você souber certinho com base no que da lei você está se amparando, está aparatando a sua atividade de tratamento. E as bases legais, as hipóteses de tratamento, elas são exatamente isso. Elas são os fundamentos jurídicos que permitem o tratamento de dados pessoais. Então vamos lá. Vamos às bases legais ou hipóteses de tratamento que temos previstas em lei. Consentimento. Com certeza a base legal mais falada. O consentimento, ele nada mais é do que uma manifestação de vontade. Para essa manifestação de vontade ser considerada legítima perante a LGPD, ela deve ser livre, informada e inequívoca. Além disso, esse consentimento, ele de fato deve conceder ao titular de dado o poder de decidir ou não pelo tratamento dos seus dados pessoais e eventualmente até pela revogação. Quando estamos tratando do consentimento para dados pessoais sensíveis, esse consentimento ele precisa se dar de forma destacada e vinculado às finalidades específicas ali informadas para o titular. Legítimo interesse. A segunda base legal mais badalada da LGPD é o legítimo interesse. O legítimo interesse ele está relacionado ao interesse legítimo do controlador ou de terceiros para o tratamento desses dados pessoais. Esse interesse legítimo ele deve levar em conta três considerações. A primeira ele não deve ir contra a lei, ou seja, ele deve se prestar para finalidades lícitas. A segunda é que deve se basear em situações concretas e não hipotéticas, por exemplo, ou eventualmente numa potencialidade de uso no futuro. E a terceira é que ele tem que estar vinculado a finalidades legítimas, específicas e explícitas, que também está muito relacionada à concretude dessa segunda condição que eu acabei de falar. Para fazer o uso do legítimo interesse, é muito importante fazer um teste de balanceamento, onde você vai, de fato, cotejar, colocar numa balança esse interesse legítimo do controlador ou de terceiros e também as legítimas expectativas dos titulares de dados e os seus direitos e garantias fundamentais. Somente após a realização desse teste é que o legítimo interesse ele vai se tornar uma base legal adequada para ser utilizada aí pela sua empresa. Cumprimento de obrigação legal ou regulatória. O cumprimento de uma obrigação legal ou regulatória é uma base legal muito utilizada pelas empresas no cumprimento das obrigações trabalhistas, por exemplo. Então, a utilização dessa base legal, ela está lastreada, ela está baseada em obrigações decorrentes de lei ou de regulamentos. Execução de políticas públicas. A administração pública direta ou indireta, o Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público, as Cortes de Contas, elas podem utilizar essa base legal como fundamento para o tratamento de dados pessoais quando estiverem realizando políticas públicas para fornecer e executar políticas públicas. As políticas públicas elas são assim entendidas como programas, projetos ou ações previstas em leis ou regulamentos que tenham um objetivo, metas, formas de execução e prazos devidamente previstos. Realização de estudo por órgão de pesquisa. Essa base legal, o primeiro ponto importantíssimo de salientar sobre ela é que ela só pode ser utilizada pela administração pública, seja administração pública direta ou indireta, neste caso o IBGE, por exemplo, ou instituições privadas sem fins lucrativos, cujo objetivo seja a pesquisa. Isso quer dizer que, por exemplo, instituições privadas com fins lucrativos, como universidades, não podem utilizar
esta base legal como fundamento para o tratamento de dados pessoais. Lógico que se pessoas com natureza jurídica distinta dessas duas que a gente mencionou, ou seja, administração pública, né, pessoas jurídicas de direito público ou pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos com o foco na pesquisa, desejarem realizar a pesquisa, elas podem fazer. Só que aí vai ser necessária a utilização de outras bases legais, né? Que aí seria, por exemplo, o consentimento ou o legítimo interesse. Outro ponto muito importante aqui é que essas organizações que tratam dados com base nessa hipótese de tratamento devem garantir sempre que possível a anonimização dos dados pessoais, para assim estar devidamente enquadrado nos termos da lei. Execução de um contrato. Essa base legal ela também é amplamente utilizada e sempre que houver a prestação de um serviço ou eventualmente uma compra e venda, essa base legal pode ser utilizada para justificar o tratamento de dados pessoais. Um exemplo aqui é, por exemplo, uma compra num e-commerce ou, eventualmente, a contratação de um advogado. Ambas essas hipóteses, esses profissionais, sejam uma empresa ou e-commerce ou o profissional autônomo, pode utilizar essa base legal como fundamento jurídico para o tratamento dos dados pessoais. Exercício regular de direitos. Essa base legal, ela vem garantir o contraditório e a ampla defesa, e ela justifica o tratamento de dados pessoais para fins de defesa ou eventualmente produção de provas em processos judiciais, administrativos ou eventualmente arbitrais. Proteção à vida. Essa base legal pode ser usada sempre que for necessário para garantir tanto a proteção à vida quanto a incolumidade física do titular de dados. Então, um exemplo em que o tratamento de dados pessoais se torna justificável, um exemplo aqui seria quando um cliente passa mal dentro de um estabelecimento comercial e, com base nessa hipótese de tratamento, os prepostos dessa empresa, os funcionários, podem utilizar os dados pessoais desse cliente para, por exemplo, chamar uma ambulância ou entrar em contato com familiares. Tutela da saúde. A tutela da saúde, assim como a realização de estudo por órgãos de pesquisa, ela também está muito relacionada ao agente que realiza esse tratamento. Aqui no caso da tutela da saúde, a gente está falando de profissionais da saúde ou de autoridades sanitárias, que podem utilizar essa base legal como fundamento para o tratamento sempre que realizarem procedimentos de tutela à saúde. Proteção ao crédito. Essa base legal ela deve ser utilizada de uma forma restritiva, porém pode ser utilizada sim quando for necessário para fazer uma análise de risco da capacidade do titular de dados de arcar com eventuais compromissos financeiros que deseja assumir. Prevenção à fraude. Por fim, a última base legal que trataremos hoje, a prevenção à fraude, pode ser utilizada para fins de identificação e autenticação em sistemas eletrônicos, visando justamente a garantir a proteção à fraude. Nesse caso, a gente está tratando de dados pessoais sensíveis, porque a gente está falando muito possivelmente de dados biométricos ou até mesmo genéticos das pessoas. E por fim, para encerrarmos esse vídeo, como escolher a base legal adequada para o tratamento que você tem em mãos? Bem, a primeira coisa a se fazer é avaliar a necessidade e a finalidade do tratamento desses dados. Com a finalidade em mente, você vai avaliar qual tipo de dado vai ser tratado ou quais tipos de dados serão tratados. E então, é só fazer uma regra de encaixar. Algumas das hipóteses aqui que a gente mencionou hoje não se aplicam a dados sensíveis, enquanto outras não se aplicam a dados comuns. Isso você já faz uma eliminação. E por fim, com base na finalidade do tratamento, você já consegue ter um encaixe melhor aí entre a sua finalidade de tratamento e as bases legais que a gente discutiu hoje. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de esmagar o botão de like e se inscrever no canal. Até a próxima!